Olá! No Judiciário em Evidência de hoje, confira o desempenho do Ceará no relatório Justiça em Números. Veja também, TJCE divulga resultados de esforço concentrado para julgamento de réus com várias denúncias. Palestra de juiz norte-americano aborda a cultura da mediação dos Estados Unidos e no Brasil. E encerramento do curso de formação de magistrados é marcado por lançamento de revista e exposição. O órgão especial do TJCE aprovou a realização do segundo ciclo do MASP, Movimento de Apoio ao Sistema Prisional de Réus Multidenunciados. A medida foi anunciada após divulgação dos resultados da primeira etapa do programa. Entre os dias 24 de março e 18 de agosto deste ano, magistrados de 24 varas de Fortaleza e das 3 câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Ceará julgaram 636 processos no primeiro ciclo do MASP. O balanço foi apresentado ao órgão especial pela juíza Jacinta Mota, coordenadora do programa. Segundo ela, somente na capital foram 477 ações envolvendo réus com 6 ou mais processos, 16 varas criminais, 5 do júri e 3 de delitos de tráfico de drogas participaram, com destaque para as 11ª e 13ª varas criminais e a 2ª do júri, que conseguiram julgar todas as ações com acusados nesse perfil. Não foi gasto nesse projeto nem um centavo a mais. Tudo foi uma reunião, um esforço conjunto, objetivando um alvo comum para obter esse resultado. Então é bastante positivo e a sociedade sai ganhando com isso. Já no segundo grau, foram julgados 159 recursos de réus com 3 ou mais processos. O supervisor do MASP ressaltou o impacto social do programa. A sociedade é a maior beneficiada, por quê? Porque a sociedade vai ficar segura de que aqueles réus que têm mais de 6 ou mais processos, eles estão sendo monitorados, estão sendo observados e estão sendo tratados de uma maneira diferente. E a gente vai diminuindo o corte. Neste momento nós estamos trabalhando com réus com 6 processos, depois vem para 4, 3, até a gente chegar ao nível que é o desejável, que é o nível de um processo apenas. Os dados foram apresentados dia 31 de agosto, quando o órgão especial aprovou a continuação do MASP. O objetivo é continuar priorizando o julgamento de réus multidenunciados. O processo criminal ele é um processo muito meticuloso. Ele exige dos magistrados e dos demais atores cumprimentos de prazos, de procedimentos que levam algum tempo para executar. E esse esforço valeu a pena, eu acho que estão todos satisfeitos. Que a gente conseguiu, com um trabalho concentrado, realizar a justiça. O TJCE sediou o 8º encontro da magistratura, do Ministério Público e da Defensoria sobre Infância e Juventude. O evento, promovido anualmente, tem como objetivo a troca de experiências e o aperfeiçoamento das iniciativas voltadas à criança e ao adolescente. Durante 2 dias, profissionais do direito ligados à área da infância e juventude de diversos estados do Brasil debateram temas como sistema socioeducativo, desafios da ressocialização e mudanças na lei de adoção. Representantes do Conselho Nacional de Justiça debateram propostas de alteração nos cadastros da infância. Também houve apresentação de boas práticas, estudos de caso e mesas redondas. A infância e juventude é a base, né? Ou você investe na infância e juventude, ou você não está fazendo absolutamente nada para ter uma sociedade diferente nas próximas gerações. E essa integração ela é fundamental porque nós todos fazemos parte de um sistema de garantias. Nós todos fazemos parte de uma rede de proteção. E se nós não trabalharmos de forma integrada para fortalecer essa rede, em verdade, nós não estamos gerando proteção para a infância e juventude do Estado. Nós só geramos proteção quando a rede está fortalecida. A desembargadora Vilauba Lopes, que está à frente da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJCE, abriu os trabalhos no dia 31 de agosto. Também participaram a vice-procuradora-geral da Justiça do Estado, Vanja Fontinelli, e o defensor público Adriano Leitinho, supervisor do Núcleo da Infância e Juventude. A magistrada disse que o intercâmbio de conhecimentos vai ajudar a enfrentar as dificuldades relativas ao tema. A sociedade
não têm ainda o alcance da importância. Essas pessoas, né, crianças e adolescentes, eles são praticamente invisíveis. Quando acontece uma ação praticada, né, por um destes atores, a sociedade toma conhecimento. Se não cuidarmos desses adolescentes, eles vão exatamente para o sistema prisional. O juiz José Dantas, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, proferiu a primeira palestra, que abordou a experiência do Estado com a regionalização do atendimento da justiça infanto-juvenil. Esses espaços são importantes para se discutir esses temas, mostrar as novas práticas e proporcionar, fazer com que outros juízes, promotores, defensores também possam implementá-los nas suas comarcas, nas suas unidades e possa principalmente prestar um bom serviço. O Poder Judiciário cearense está promovendo capacitação para candidatos à função de juiz leigo. O treinamento para atuarem nos juizados especiais cíveis e criminais e da Fazenda Pública acontece na ESMEC. O curso, com carga horária de 40 horas aula, vai até 29 de setembro, incluindo atividades teóricas e práticas. Foram ofertadas 92 vagas, sendo 2 candidatos por juizado na capital e no interior. A relação dos aprovados deve ser divulgada no Diário da Justiça até 13 de outubro. Após nomeados, os profissionais voluntários poderão atuar por 24 meses, com a possibilidade de serem reconduzidos pelo mesmo período uma vez. Para assumir o cargo, é necessário ser brasileiro, nato ou naturalizado, ter inscrição definitiva na Ordem dos Advogados do Brasil e mais de 2 anos de experiência. O juiz leigo não pode responder a processo penal nem ser servidor efetivo, seletista ou comissionado do Judiciário. No período em que estiver atuando, fica impedido de exercer a advocacia perante os juizados especiais. O juiz leigo tem competência para presidir audiências de conciliação, de instrução e julgamento, podendo inclusive colher provas, além de elaborar minuta de sentença que será submetida ao juiz responsável pela unidade judiciária para fins de homologação. No próximo bloco, a gente fala sobre o relatório Justiça em Números. O TJCE foi destaque em número de conciliações entre todos os tribunais estaduais do país. O resultado foi divulgado no último relatório Justiça em Números. Pamela Lemos traz mais detalhes. Olá, Karine. O relatório Justiça em Números é publicado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de fornecer um perfil dos tribunais do Brasil. A publicação deste ano, referente às atividades desempenhadas em 2016, foi divulgada no dia 4 de setembro. Para falar sobre o desempenho do Judiciário cearense, eu converso com o secretário de Planejamento e Gestão do TJCE, Sérgio Mendes. Secretário, o Judiciário cearense foi o primeiro colocado em quantidade de conciliações segundo o relatório Justiça em Números. Quantos acordos foram obtidos e a que se deve esse desempenho? O tribunal, no ano de 2016, ele obteve um índice de conciliação de 25%, né? Foi o maior do país. Dentro do universo de 250 mil julgamentos aproximadamente no ano, isso representou um total de 62 mil conciliações, acordos realizados ao longo do exercício de 2016. É um resultado expressivo. É um resultado que ele é fruto de uma política de valorização, de conciliação e mediação que já vem sendo executada pelo tribunal desde 2015 com a instituição do seu planejamento estratégico. O tribunal ele vem empenhando esforços e vem executando uma série de ações estratégicas para aprimorar essa gestão consensual de conflitos, ampliar o quantitativo de conciliações e mediações. E a exemplo disso nós podemos citar, no próprio exercício de 2016 foram realizados 6 mutirões de conciliação, que totalizaram quase 18 mil audiências realizadas, mutirões que envolveram comarcas do interior do estado, as comarcas da capital, processos de DPVAT, conciliações, mutirões relacionados a grandes litigantes. E ainda para esse ano nós temos previsão também de realização de mais 4 mutirões e uma série de ações relacionadas à capacitação de mediadores e conciliadores, realização de parcerias com algumas instituições educacionais, algumas universidades. E a nossa perspectiva é que esse resultado tende a crescer cada vez mais e o tribunal possa continuar nessa vanguarda aí de
de ampliar a gestão consensual de conflitos. Secretário, de acordo com a estatística, houve uma média de 929 baixas processuais por magistrado. Que ações o Tribunal de Justiça do Ceará vem desenvolvendo para elevar os índices de produtividade? Esse indicador é o indicador índice de produtividade por magistrado, que ele faz uma média das baixas processuais realizadas no ano pela quantidade de magistrados em atuação, no mesmo exercício. É importante que a gente contextualize um pouco o que contribuiu para que o tribunal obtivesse esse resultado. O primeiro ponto a ser ressaltado é exatamente a questão da demanda crescente. No ano de 2016, nós apresentamos um crescimento da demanda de casos novos na casa de 13%. Foi um crescimento que foi bastante superior, inclusive, ao que é apresentado pela Justiça Estadual. A Justiça Estadual, a demanda cresceu de 2015 para 2016, cerca de 2%, e o crescimento apresentado pelo Tribunal do Ceará foi de 13%, um crescimento realmente bem expressivo, o que impacta na carga de trabalho, na demanda dos magistrados e dos servidores. Corroboram também o fato do Judiciário cearense, ele conviveu hoje com um quadro, uma estrutura funcional, tanto em termos de servidores quanto magistrado, fortemente deficitária. Fazendo uma comparação com os tribunais, a gente pega, por exemplo, o indicador de servidores, a média de servidores para cada 100 mil habitantes, dá uma média em 2016 para o tribunal de 74 servidores para cada 100 mil habitantes, isso é a segunda menor do país. Fazendo a mesma proporção para magistrados, a gente em 2016 tinha uma média de 5,08 magistrados para cada 100 mil habitantes, que também é uma das menores do país. Estaríamos nos coloca em 20ª posição dentre os tribunais da Justiça Estadual e também em 7ª posição dentre os 10 tribunais de médio porte. Então, isso dificulta e isso realmente é um desafio maior para a ampliação de produtividade. Soma-se a esses dois fatos, esse quadro de demanda crescente e de quadro de servidores e de magistrados insuficiente, o fato de que, fazendo relação aqui com 2016, o tribunal ainda possuía mais de 40% da sua demanda anual tramitando em processo físico, que nos colocou na 20ª posição em termos do índice de casos novos eletrônicos, né? Com aproximadamente 56% dos casos novos que ingressaram em 2016 sendo no formato eletrônico. Esse fator é importante porque a gente pode fazer uma inferência na medida em que a gente observa que os tribunais que apresentaram a maior produtividade são aqueles tribunais que mais avançaram em termos de virtualização. O tribunal já fez estudos relacionados a isso e nós identificamos que o processo eletrônico, a virtualização, ela agrega para o tribunal em até 30% os seus índices de produtividade. Ciente dessa realidade, desse quadro, o tribunal ele vem planejando e vem executando uma série de ações visando ampliar a produtividade, dar mais celeridade, né, na prestação jurisdicional. E eu posso citar aqui 2 projetos importantes. O primeiro projeto que já foi implantado agora no primeiro semestre, que foi um projeto que visou transferir recursos do 2º grau para o 1º grau, com a transferência de cargos para o 1º grau, para todas as unidades judiciárias do 1º grau, cargos de assistente, de magistrado, de supervisor, que realmente agregou bastante a força de trabalho das unidades judiciárias do 1º grau, que é a mais demandada. Um outro projeto estratégico importante também, que está dentro do nosso portfólio de projetos para o biênio, é o projeto da virtualização. A perspectiva é de que ainda em setembro de 2018 nós já tenhamos o SAGE implantado em todas as comarcas do interior. Nossa avaliação é que essa implantação do SAGE ela tende a aprimorar bastante a produtividade, né, em até 30%. O aumento da força de trabalho ocorrido em maio com essa reestruturação de cargos já apresenta resultados? A gente já percebe uma melhoria significativa. Fazendo uma comparação da produtividade média, da média mensal de julgamentos, por exemplo, dos meses de maio a julho, né? Com relação aos primeiros meses do ano, de janeiro a abril, a gente já nota um incremento de 25% na produtividade, nessa média mensal de julgamentos. Se a gente faz essa comparação com o mesmo período do ano anterior, a gente percebe que também se registrou aumento, maio a julho de 2017, com relação a maio a julho de 2016, o incremento aí também na ordem de 13%. Secretário, o TJCE também reduziu despesas em relação a 2015, sendo o que mais economizou entre os tribunais de médio porte. Que medidas foram adotadas para a redução de custos? Reavaliação dos contratos relacionados a custeio e manutenção, que foram previstos em instrumentos normativos. Nós tivemos uma portaria 144/2016, que determinou essa reavaliação dos contratos. Tivemos um agora em 2017, que previu a racionamento da utilização de contratos importantes, contratos como a utilização de correios, né?
Então, fruto dessas medidas, nós tivemos uma série de reduções contratuais, até rescisões contratuais, a utilização mais racional dos recursos, visando exatamente a utilização mais eficiente. É importante também citar que, dentro desse contexto orçamentário que o país vive, que o tribunal vive, nós tivemos aí, desde o ano passado, já um acompanhamento sistemático, um acompanhamento muito intensivo dos gastos de pessoal, também visando ao cumprimento dos normativos, ao cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, no que diz respeito ao limite prudencial dos gastos de pessoal. Então, a conjunção de todas essas medidas, desses acompanhamentos, que hoje são muito mais sistemáticos, são muito mais intensivos, culminou nessa redução das despesas frente aos demais tribunais. Eu conversei com o secretário de Planejamento e Gestão do TJCE, Sérgio Mendes. Muito obrigada pela entrevista. De nada, está à disposição. Agora é com você, Karine. Obrigada, Pamela. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouco volta para falar sobre o encerramento do curso de formação de magistrados. Magistrados e profissionais do direito que atuam na área de conciliação e mediação prestigiaram a palestra do norte-americano Randall Lee Wilkinson, juiz aposentado da Corte Superior da Califórnia. O evento ocorreu na ESMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará. O magistrado fez uma análise comparativa entre a justiça nos Estados Unidos e no Brasil. Ele disse que o judiciário brasileiro passa pela mesma situação vivenciada pelo estado da Califórnia há 30 anos, quando havia uma cultura da judicialização. Wilkinson também destacou que a prática da mediação vem crescendo nos dois países, mas ainda é necessário fomentar essa cultura, tanto entre juízes quanto advogados e as partes. A importância da mediação é que pode ajudar as partes de uma disputa, resolver aquela disputa de uma maneira rápida e pacífica, ajudando as partes a fazer paz nas suas próprias vidas e entre si, e também ajuda o sistema de justiça a melhorar, pois vai eliminar muitos processos que não teriam que ser julgados pelos juízes que já têm até demais processos para julgar. A palestra Mediação, uma comparação dos desafios e benefícios nos Estados Unidos e no Brasil ocorreu no dia 31 de agosto, no auditório da ESMEC. O juiz Ângelo Vettorazzi, coordenador da escola, fez a abertura do evento. Participaram da mesa a desembargadora Therese Neumann, supervisora do NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJCE, o juiz Sérgio Parente, coordenador do NUPEMEC, e a juíza Jovina Dávila, coordenadora do SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Fortaleza. O palestrante tem uma larga experiência em mediação, teve 25 anos na Corte da Califórnia e 10 anos como promotor no Condado de Orange. Então foi muito rica essa troca de experiência, tenho certeza absoluta que hoje nós temos uma ideia melhorada, mais qualificada de como acontece a mediação nos Estados Unidos. No dia anterior, o juiz Randall Wilkinson visitou o SEJUSC da capital e conheceu as salas destinadas às audiências de conciliação e mediação, bem como os projetos desenvolvidos, entre eles a Oficina de Pais e Filhos. Essas experiências que a gente tem aqui dessas oficinas de parentalidade foram passadas para ele. E o que é interessante dessas oficinas é que elas podem ocorrer com, sem processo e mesmo após o processo ser julgado. O que a gente tem percebido é que o resultado disso tem sido realmente muito satisfatório. A mediação nos Estados Unidos, dentro do judiciário, ela já existe desde a década de 70. Para nós, a mediação, como uma forma de solução de conflitos dentro do judiciário brasileiro, ela é mais recente. Então é interessante essa troca de informações, porque assim nós podemos ver o que foi feito por lá e o que cabe e o que se encaixaria para nós aqui dentro do nosso sistema. E a ESMEC está com inscrições abertas para outra palestra com especialista de renome internacional. A norte-americana Kay Prenz, referência em círculos de justiça restaurativa, vai falar sobre o assunto no dia 22 de setembro, às 19 horas. O evento é aberto ao público mediante doação de 1 quilo de alimento. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail esmec@tjce.jus.br ou pelo telefone 3218-6188.
O Tribunal de Justiça do Ceará entregou os certificados dos juízes que participaram do 5º curso de formação inicial de magistrados. A solenidade ocorreu na ESMEC e também foi marcada pelo lançamento de mais uma edição da revista Temes, periódico científico da escola. Ao todo, 58 juízes concluíram a capacitação, etapa obrigatória para o processo de vitaliciamento dos magistrados aprovados no último concurso do Judiciário cearense. A juíza Bruna dos Santos, que está à frente da comarca de Graça, representou a turma e ressaltou a importância do curso de formação inicial. Nós entramos aspirantes a juízes e saímos juízes. Após o curso de formação, tudo mudou, porque muitas das inseguranças que nós tínhamos quando entramos na carreira, com a experiência dos juízes veteranos, os que estão há mais tempo na judicatura, nós pudemos perceber que tudo é possível. Aprendemos a lidar com as diferenças, aprendemos a lidar com as dificuldades do exercício da jurisdição, mas, sobretudo, saímos mais unidos também e mais fortes. O treinamento teve duração de 521 horas aula, das quais 41 foram ministradas em abril de 2016, referentes ao módulo nacional aplicado pela Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Já os módulos locais foram ofertados em 2 turmas. A primeira, destinada a juízes que não atuaram no processo eleitoral de 2016, ocorreu de 7 de outubro a 16 de dezembro do ano passado. A segunda, para os demais magistrados, foi realizada entre 6 de março a 12 de maio de 2017. Os participantes destacaram o aprendizado. Durante o curso de formação nós já vimos iniciada a judicatura e foi uma troca de experiência entre os colegas e com os juízes, os colegas mais antigos, de modo que, se não fosse o curso, certamente algumas dúvidas, alguns problemas não seriam de tão fácil resolução como está sendo hoje após o término. Agregou muito para que a gente possa melhorar a prestação jurisdicional que a gente já estava exercendo. E agora esses cursos à distância também estão realmente ajudando bastante a nossa continuidade, do que foi proposto no curso. A juíza Rosilene Facundo, que atuou como formadora, proferiu discurso em nome dos docentes. O presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes, também falou aos formandos e destacou que o curso é fundamental para a melhor qualidade do trabalho que desempenham. Alegria em ver que a escola contribuiu, cumpriu o seu papel de formar o magistrado e entregá-lo para a judicatura de forma, eu diria, preparada, de que o magistrado se encontra apto a exercer a jurisdição com mais bagagem, com mais conhecimento. A entrega dos certificados ocorreu no dia 1º de setembro. O diretor da ESMEC, desembargador Heráclito Vieira, ressaltou o trabalho da escola para a conclusão do curso. Dentro das nossas possibilidades, nós conseguimos levar a cabo a tarefa que nos foi dada e realizamos o curso obedecendo às recomendações, às exigências do CNJ e da Infam. E hoje temos a satisfação, prazer de credenciais 58 magistrados. Ainda durante o evento foi lançada mais uma edição da revista Temes, periódico científico da ESMEC. O volume 15.1, o primeiro publicado em 2017, já está disponível no formato digital. Segundo o diretor da escola, o objetivo é manter a periodicidade semestral da revista, que completa 20 anos em novembro. A escola é um local de teorizar, de questionar, de se pensar, de se refletir, aliar isso à prática, que é atender às necessidades que o tribunal e que a justiça cearense tem. Então a revista Temes é um veículo para isso. E nós, felizmente, estamos conseguindo, a partir do ano passado, 2016, lançamos 2 números e estamos tentando, e creio que iremos conseguir, manter essa semestralidade na publicação da revista. E durante a solenidade, foi lançada a exposição Arquivo Nireis, com fotos e objetos que compõem o acervo do jornalista. Nas paredes, uma verdadeira viagem pela história da Fortaleza do século XX. Em 60 imagens, encontramos praças e prédios públicos que ficaram na memória de muitos cearenses e fazem parte do acervo do jornalista Miguel Ângelo de Azevedo, o Nireis. Entre os destaques, o primeiro prédio onde funcionou o Tribunal de Justiça do Ceará, no centro. Também nos deparamos com o antigo Fórum Clóvis Bevilacqua, a Faculdade de Direito, o Liceu do Ceará, a Praça dos Leões. Lugares que fizeram o presidente do TJCE relembrar o passado. Fiquei simplesmente deslumbrado, porque vi obras que eu conheci, ainda em pé,
E hoje só as fotografias me rememoraram o passado. Muito bonita, é uma riqueza. A exposição Arquivo Nirês também aproxima o público de verdadeiras relíquias da comunicação, como este gravador de cilindro ou esta válvula de transmissão de rádio. E que tal o antigo projetor de filme? Também encontramos máquinas de escrever, câmeras fotográficas, rádios, telefones, vitrolas, gramofones e discos de cera. Nirês conta que faz questão de manter tudo em pleno funcionamento. Eu tenho um cidadão que ele conserta tanto o gramofone como conserta rádio, né? Então todo rádio que eu adquiro, mesmo que ele não funcione, vai para a mão dele para fazer funcionar. O acervo surpreendeu o desembargador Francisco Gomes de Moura, que também visitou a exposição. Essas lembranças são sempre muito agradáveis, né? Porque a gente, voltando ao passado, se lembra de tantas coisas boas que a gente viveu nessa realidade, às vezes, tão complicada dos dias de hoje, né? Às vezes, recordar o passado é um alento, né? Para o coordenador da SMEC, juiz Ângelo Vettorazzi, a escola tem o dever de incentivar a cultura no Estado. Ele também falou sobre o desafio de selecionar as imagens e os objetos que compõem a exposição. Só de fotografias, o arquivo compõe mais de 2.000 fotografias, não é? Na verdade, são 140 mil itens. Tem também pelo menos 22.000 discos de cera que compõem um período de 1902 até 1963. Nirês, que é jornalista, historiógrafo, memorialista, faz parte da cultura de Fortaleza. Queremos muito mais do que cursos jurídicos. Precisamos trazer a arte para dentro da escola, porque tenho certeza que isso só engrandece o Poder Judiciário e que a nossa relação com a sociedade se estabelece também dessa forma. Uma exposição dessa, dedicada ao meu acervo, né? É um incentivo, é mais um incentivo. É como se for uma medalha ou uma plaqueta, né, que é uma homenagem ao Arquivo Nirês. A exposição Arquivo Nirês fica em cartaz até o dia 31 de outubro na SMEC. As visitas são gratuitas e podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossa página no Facebook e curta o nosso Instagram. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.